O que eu quero falar com vocês hoje é esse tema. Por que eu estou tão triste e aflito? Por que eu estou tão triste e aflito? É o Salmo 42. Eu não coloquei os versículos ali, mas eu não quero ler todo o Salmo. Eu quero ler do versículo 5 ao 11. Podemos deixar a outra parte para outra oportunidade. Eu vou ler o versículo 5 com vocês e durante a meditação nós veremos os seguintes. Pode ser assim? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Gostaria que vocês circulassem a palavra ainda. Se vocês estão com a sua Bíblia, suas Bíblias e uma caneta na mão, circule a palavrinha ainda. Se você tiver coragem de riscar sua Bíblia. E ainda o louvarei. O livro de Salmos descreve a forma mais humana de declarar os problemas diante de Deus. Os salmistas nos representam nessa atitude, pois eles expressam seus problemas espirituais e psicológicos diante de Deus. Nos Salmos nós encontramos pessoas animadas, estressadas, desanimadas, o tempo todo, deprimidos. Em algumas oportunidades nós os encontramos cantando, e noutras, chorando. Quando nós lemos os livros da lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós encontramos Deus falando sempre com o seu povo. O mesmo ocorre quando nós lemos os livros dos profetas. Deus sempre está falando com o seu povo. Mas no livro dos Salmos, nós encontramos o povo de Deus falando com ele. É uma outra maneira de enxergarmos a palavra de Deus. Quando você lê o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas, você perceberá Deus sempre falando com o seu povo. Mas no livro dos Salmos, Deus ouve as lamentações, as fragilidades de seu povo. Neste salmo, que nós lemos apenas ainda um versículo, nós encontramos um homem infeliz, confuso,
perturbado emocionalmente. E por isso ele diz no versículo 5, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? E isso não aparece só no versículo 5, mas também no verso 11. Se você bater o olho lá, você verá, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Neste mundo que nós vivemos, boa parte das nossas vidas é gasta em situações assim, de tristezas, de depressão, de estresse, expressando nossa aflição a Deus, expressando os nossos altos e baixos, mais baixos do que altos. Porque não é fácil viver. A vida não é fácil. E muitas vezes nós precisamos aprender como lidar com essas situações de tristezas, de estresse, de depressão. E aqui Davi nos dá um exemplo, porque ele é o autor deste salmo. Davi, ele é um exemplo para nós, a fim de que aprendamos a lidar com essas situações. Mas o nosso maior exemplo e ajudador é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos de todo o nosso coração. Porque foi Ele que nos deu a vida abundante. Então eu gostaria que vocês deixassem uma marca aí no Salmo 42 e abrissem suas Bíblias em João capítulo 10, versículo 10. O que ele diz lá? Eu sou o bom pastor, não é isso? Oh, desculpe. O ladrão, acharam? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham o quê? Vida. Mas que tipo de vida? A vida completa. É muito comum ouvirmos que quando uma pessoa, um cristão, passa por tristezas, passa por emoções conturbadas, confusões, é muito comum ouvirmos que essa pessoa está falhando na fé. Mas não é verdade. Nós temos aqui um homem, como Davi, que estava triste. E nós temos aqui Jesus, que prometeu nos dar a vida completa, e se angustiou no jardim do Getsêmani, a ponto de suar sangue, verter sangue pelas suas artérias, pelos seus capilares, devido à profunda angústia que ele estava sentindo antes de morrer na cruz. Jesus, ele declara aqui que o ladrão, quem vem a ser esse ladrão? Esse ladrão não é o diabo. Esse ladrão não se refere propriamente a Satanás aqui. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o ladrão aqui, a quem Jesus se refere, são pessoas que agiam na sua época
e até mesmo antes dele, para enganar o povo de Deus, com ideias falsas e uma religião falsa. Eu espero que vocês me entendam. Mas quando você diz, eu sou mais batista, universal, quadrangular, quando você destaca uma denominação, você está debaixo de uma ideia falsa. Quando você vai atrás de uma camisa ensanguentada, como está ocorrendo agora, você está debaixo de uma idolatria, de uma ideia falsa. Quando você compra uma meia que diz que vai abençoar seus caminhos, uma chave, quando você compra uma colher de pedreiro por apenas R$ 150, por apenas. Se você for ali em cima, você compra umas colheres de pedreiro por 15. E das boas ainda. Quando você paga R$ 150 em alguma coisa que diz que é para você começar a construir sua vida, você está debaixo de uma ideia falsa. Porque Jesus nunca disse que você construiria sua vida com uma colher de pedreiro. Mas você constrói sua vida por meio de princípios, verdades. E há pessoas dentro da igreja por anos, que não aprenderam ainda essa lição. Eles acham que recebendo orações, que recebendo algum tipo de ação mágica, lhes favorecerá. E isso não é verdade. Isso não acontece. Nós precisamos praticar, aprender e a praticar princípios que a palavra de Deus ensina. Mas qual é o papel do ladrão? Matar, roubar e destruir. Para que vocês percebam que eu estou falando a verdade, vocês podem observar os versículos 1 ao 9 de João capítulo 10 e perceber o que Jesus fala. Jesus disse: eu afirmo a vocês o quê? Que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas, por meio de quem? Da porta. E o que ele diz agora no versículo 11? Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor. Mas veja só, mas quem entra pela porta é quem? É o pastor. Mas no versículo anterior diz o quê? Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula um muro, é o quê? Um ladrão é um bandido. Quem entra no curral tem que entrar pelo chamado de Deus. Você não pode se fazer o que não é. Você nunca conseguirá ser um cristão por esforço pessoal. Eu nunca conseguiria ser um pregador ou um pastor por esforço pessoal. Eu posso jejuar o quanto eu quiser e nunca vou produzir frutos.
Eu tenho que ter um chamado. Eu entendo a inconstância de algumas pessoas. Eu entendo o desdém, o desinteresse de várias pessoas. Isso acontece porque eles não têm um chamado. Eles não têm uma vocação divina para serem cristãos ou líderes. Vejamos. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem o quê? A sua voz, quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Ele está falando de um líder. E de líderes que guiam ovelhas. Quando todas estão do lado de fora, o que o líder faz? Ele vai na frente delas. E elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Todo líder precisa se preocupar em dar o melhor exemplo. Se você cobra das pessoas para serem dedicados a Deus, por que em momentos agudos você não é? Jesus diz no versículo 5, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Algumas pessoas às vezes me procuram e dizem, eu tento falar com as pessoas, mas elas não me ouvem. Mas isso sempre vai ocorrer. Existem pessoas que não aceitam conselhos, não aceitam nenhuma orientação. Mas quando você está à frente de um grupo, seja em qualquer lugar, e as pessoas debandam, você tem que começar a pensar se você é líder. Se você tem um chamado para ser quem você pensa que é. Mas se você não é um líder, você pode ajudar quem é. E deve. Porque assim ensina a palavra de Deus. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, no verso 7, então Jesus continuou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou o quê? A porta, por onde as ovelhas passam. Então nós sabemos que ele não é apenas o bom pastor. Ele também é o quê? A porta. É ele quem aprova o líder ou não. Se uma pessoa é líder, tem que passar por ele. Se não passar por ele, é o quê? Ladrão. Porque ele pula o muro. Todo líder tem que manifestar características de que é um discípulo e de que é uma pessoa disposta a seguir os princípios de Deus e a colocar sua fé e confiança e esperança em Deus. Mas, Walter, por que você está falando sobre isso? Porque Davi foi um líder. Foi um homem escolhido por Deus.
e que agora ele está passando um problema terrível, como nós veremos. Então, no versículo 8, Jesus diz: todos os que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar o quê? Comida, alimento, recursos, para que essa pessoa possa enfrentar o seu dia a dia. Então, quando você ouve uma pregação ou alguém dizendo: o ladrão vem para matar, roubar, destruir, parece até que o diabo veio para tirar o seu dinheiro. Ele não precisa tirar o seu dinheiro. Na verdade, ele quer até dar mais. E se você não tem, ele pode abrir a porta para você ter. A palavra de Deus diz, ensina, que quando Deus permite que uma pessoa enriqueça, essa pessoa está em grave situação, porque ela tem que ser muito responsável, porque o próprio Senhor Jesus disse que dificilmente um rico entrará no reino de Deus, dos céus. Mas por outro lado, a palavra de Deus também ensina que um pobre reclamão, amargurado, também não entra no reino de Deus. Então você, quando ouvir alguém ensinando sobre o ladrão vem para matar, roubar, destruir, não comece a ficar pensando que Satanás veio para tirar sua alegria da terra, a sua felicidade, destruir sua família, destruir seu casamento. Não é bem assim. Ele pode usar situações para fazer isso. Mas a finalidade do ladrão é matar a sua verdadeira vida espiritual. É roubar você da presença de Deus e dominar, manipular sua mente. Para que você fique debaixo de um cabresto. Sabe o que é um cabresto? Para que você fique debaixo de suas rédeas, a fim de que você não obedeça a Deus, mas siga simplesmente instruções humanas, meramente humanas. Que você fique preso a regras religiosas, a metodologias religiosas, a fim de que você comece a acreditar que pode alcançar de Deus benesses, sem precisar pagar preço algum, sem custo algum. O custo das suas bênçãos é o dinheiro, ensinam eles. Mas para Jesus, o custo de você ser abençoado por Deus é a cruz. É a morte de si mesmo. É você morrer para si mesmo e viver para Deus. Não pense que você é abençoado por Deus porque você compra alguma coisa e dá para a igreja. Porque você está ajudando uma pessoa pobre. Não. O custo é que você morre para si mesmo. O ladrão não prega esse tipo de mensagem. O ladrão prega que você pode prosperar nessa vida, que você pode ser feliz nessa vida, desde que você esteja debaixo das suas rédeas. Desde que você esteja debaixo dos seus
princípios. E é assim que agem muitas religiões. E Jesus os condenou, chamando-os de ladrões. Porque eles não dão a sua vida por ninguém. Eles simplesmente arrancam das pessoas o pouco que elas têm, para se tornarem homens mais poderosos, famosos e ricos. Enquanto isso, o povo de Deus fica na penúria. Isso é um tipo de igreja socialista. Porque para esse tipo de filosofia, o pior favorece quem domina. Os países comunistas viveram assim. Quando eles assumem o poder, eles dão uma miséria ao povo e empobrecem a nação. Nós temos um exemplo aí. Porque quando uma nação fica pobre, os políticos fazem promessas de enriquecimento, de prosperidade, coisa esta que nunca chega. Chega para eles, mas não para a população. O que a sociedade tem é arrancada. E a população deste país deve exigir explicações da queda deste avião. Porque ele aconteceu numa situação muito estranha. Muito estranha. Mas o nosso caso aqui não é a política. Mas você também deve ouvir sobre isso. Porque eles terão que responder perante Deus o que fazem com a função que recebem. Assim como eu terei que responder perante Deus pelo que faço, pela função que exerço. A verdade é que Jesus não está falando de Satanás aqui, mas ele está falando de homens que tentam manipular pessoas para afastá-las de Deus. E ele está falando aqui de pessoas que amam a Deus, que não caem na conversa desses homens, que não os defende, mas que os rejeitam. Que não caem naquela conversa, mas ele também fala de Deus. A igreja, no período escuro, cobrou indulgências. Cobrou financeiramente pequenos papéis, pequenos certificados. E inventou uma doutrina chamada purgatório, que em nenhum lugar da Bíblia isso está escrito. Dizendo que se você fizesse algumas penitências e comprasse o maior número de indulgências, certificados, você ficaria menos tempo no purgatório. A igreja se enriqueceu com isso. Então, vamos lá. Essa liderança ladra, mentirosa,
está no mesmo saco de farinha. Então ninguém pode ficar simplesmente apontando defeitos uns dos outros. Porque se você quiser viver uma vida correta, você tem que romper com a história. E se você quiser andar com Deus, você tem que romper com as suas tradições religiosas. Porque Deus chama as tradições de enganosas. Porque nossas mentes foram treinadas para acreditar em mentiras e não para andarmos com Deus. Vocês estão comigo? Então, tome cuidado para não confundir a expressão vida completa ou vida abundante com vida feliz. Como se Deus quisesse que você vivesse em um mar de rosas. A vida que Jesus dá e que é chamada de completa, ela é assim chamada porque ela tem começo, meio e fim. Ela não se perde no meio do caminho. E ela não sofre desvios. Ela não fica mudando. Você nasce em Cristo, persevera em Cristo e vai viver com Ele na eternidade. E nesta vida, você recebe de Deus os recursos que você precisa para perseverar nele. A fim de que você possa ser uma pessoa bem-sucedida, rica ou pobre, não importa. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, digna. E superar, com a ajuda de Deus, as suas dificuldades. Portanto, tome muito cuidado com as mensagens que você ouve. Porque elas podem aproximá-lo de Deus como afastá-lo intensa e definitivamente dele. Dependendo do que você guarda no seu coração, você pode acreditar mais em um homem do que na palavra de Deus. Porque as pessoas, demonstrando uma aparente inocência, dizem, mas ele é um homem de Deus, eu tinha que acreditar nele. Não, senhor, não, senhora. Deus o chama para ler a Bíblia. E se você se omite em ler a Bíblia e sai acreditando em qualquer voz que você ouve, você incorrerá em erro. Você cairá. Por isso que Deus nos deu um livro, para que a nossa conduta, os nossos julgamentos, discernimentos, critérios, sejam indesculpáveis, quando tivermos que prestar contas. Pois a vida não é fácil, e ela nos conduz às vezes a verdadeiras tragédias. Há situações que nós não gostaríamos de atravessar. E nós precisamos de pessoas que nos falem a verdade. Que nos ensinem como nós devemos nos aproximar de Deus. Quando eu ouço uma pregação que fica dizendo o tempo todo, Deus está com você, Deus vai te dar isso, Deus vai dar aquilo, eu falo, isso é mentira. Não é à toa que Jesus nos ensinou, nesses versículos 1 ao 9,
sobre o perigo do ladrão. E nós acabamos de ler. Ele não está falando de Satanás, mas está falando de falsos líderes, de homens que ensinam inverdades, que manipulam o povo de Deus para roubá-lo do Senhor, da presença do Senhor, e matar e destruir a fé verdadeira. Voltando para o Salmo 42, nós temos as circunstâncias históricas do nosso texto, que se vocês quiserem anotar, não ler, mas anotar, não vá abrir a Bíblia lá agora, por favor. Depois vocês leem, em 2 Samuel capítulo 15, versículos 1 ao 12, sabe o que estava acontecendo? O filho de Davi queria assumir o trono. Qual era o nome dele? Absalão. E para assumir o trono, Absalão teria que fazer o quê? Matar seu pai. Como é que você se sentiria se o seu filho começasse a ameaçar você de morte para ter o que você tem e que por direito seria dele em tempo oportuno? Como é que você se sentiria? Se o seu filho armasse ciladas e planos e arranjasse um bom pessoal para matar você. Então começamos a entender as razões de Davi dizer: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Quando vocês falam, mas Walter, quando você fala dessas falsas religiões, você fala com muita tristeza. Como você queria que eu falasse? Quando pessoas se levantam para enganar o povo de Deus, dizendo mentiras, tentando roubar o que eles têm, dizendo que eles, se derem isso, derem aquilo, vão ganhar mais. Eu vejo pessoas que se esforçam para uma viagem, mas não se esforçam para estar na reunião que Deus disse se reúnam, para ouvir. Eu devo louvar a atitude de vocês, por estarem aqui nesta noite, para ouvir esse velho pregador. Eu devo honrar o esforço de cada um de vocês. Mas não posso louvar aquele que não se esforça. Mesmo alguns de vocês que se esforçaram para estarem aqui, podem, em qualquer momento, desviar sua atenção e navegar por outros mares, por outros ambientes virtuais. Por exemplo, todos os domingos, eu costumo escrever minhas notas. E então eu envio via WhatsApp e e-mail para os condutores, para algumas pessoas. Mas eu percebi que alguns estavam usando o WhatsApp para ficar conversando, tentando enganar. Porque você pode abrir o arquivo do Word no seu telefone, mas ao mesmo tempo apagá-lo e ficar conversando.
jogando, e eu percebi que estava acontecendo isso. Eu disse, não vou enviar mais. Mas resolvi que não adianta. Porque algumas pessoas acabam recebendo o arquivo do mesmo jeito. Então fica a seu critério. Fica sob sua responsabilidade, sob sua seriedade de comportamento. Se você veio aqui para ouvir uma mensagem de Deus, algo que pode mudar sua vida, ou então entrar por desvios que refletirão qual é o seu verdadeiro caráter. Mas eu prefiro honrar o seu esforço por estar aqui e acreditar que você está disposto a receber uma palavra de Deus por meio deste servo que Deus um dia levantou. Quando Davi se encontrava triste, ele estava perto da nascente do Rio Jordão. E era inverno. E você sabe que a Palestina é deserta, é um clima muito árido. Mas quando há o degelo, cachoeiras se formam no deserto, enchem o rio, ele fica caudaloso, inquieto e violento. Se você reparar os versículos 6 e 7, Davi diz o quê? O meu coração está o quê? Profundamente abatido. E por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar, e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Ele faz uma comparação do seu estado psicológico com o rio Jordão. É como se ele estivesse sendo esmagado, ferido e triturado por uma correnteza que ele não conseguia barrar. Eu não sei o que você está passando, mas alguma situação ou pessoas podem estar importunando você. Além de Satanás, é claro. Algumas pessoas podem estar tentando destruir sua vida. Tentando fazer com que você não acredite em Deus. Que a sua fé é apenas um conto, uma lenda, uma ficção. Pode ser que um rio caudaloso esteja atravessando você pelo meio, tentando, com a sua violência, causar danos, despedaçar você por dentro. Ideias, pensamentos, sentimentos, algumas coisas como estas se transformam rapidamente em verdadeiros adversários do seu bem-estar, da sua alegria, do seu prazer de viver e andar com Deus. Se nós estamos vendo as circunstâncias em que Davi escreveu este salmo, vamos ver como Davi descreve
os efeitos do seu abatimento de alma. Então, Davi descreve os efeitos do seu abatimento de alma. E pode ser que alguns deles se pareçam com o que você está passando nesse momento. Primeiro, Davi descreve a sua depressão. Já lemos este versículo. Por que eu estou tão triste? Por que estou tão aflito? Se ele descreve, por quê? É porque ele ainda não tem todas as respostas. Ele não sabe todas as razões, concordam comigo? Mas ele sabe que está abatido. Ele sabe que está triste. E nós sabemos que o homem abatido revela isso no seu rosto. Quando você está abatido, o seu rosto transparece, expressa a sua tristeza. A palavra de Deus diz por meio do sábio o seguinte, em Provérbios capítulo 15, versículo 13, vocês podem ler comigo? A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. A alegria, o prazer, não é só o prazer de viver, mas a alegria em Deus embeleza o rosto. É muito comum vermos pessoas que se aproximam de Deus profundamente tristes. E quando descobrem a vida com Deus, é incrível, mas ela se torna mais bonita. Mesmo passando pelos mesmos problemas, essa pessoa fica mais bonita. Por causa da alegria que entra no seu coração. No entanto, todavia, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O sábio ainda diz, em Provérbios 17, verso 22, o seguinte: a alegria faz bem à saúde. Ponto e vírgula. Então ele inicia um outro pensamento. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Ele inicia essa outra sentença. Então nós sabemos que a alegria embeleza o rosto e ela faz bem ao quê? À saúde. Então, uma pessoa triste, ela acaba morrendo aos poucos. Porque a tristeza gera problemas psicológicos, psicossomáticos. Gera doenças que a pessoa não tem. E muitas pessoas estão aí sofrendo de doenças que clinicamente não possuem. A mente produziu. E se essa pessoa curar sua maneira de pensar, ela cura também a sua enfermidade. Nós, em tempos modernos, acostumamos a chamar ou a denominar comportamentos como doenças, psicologicamente falando. Nós dizemos que uma pessoa violenta é doente. Nós dizemos que uma pessoa que é ladra é doente. Que uma pessoa drogada é doente. Que uma pessoa alcoólatra
é doente. Que uma pessoa depressiva é doente. Ou não é assim? Parece que vocês estão com sono, né? Quem está com sono sou eu, que fui dormir às 4 horas e acordei às 8. Fiquei numa festança que vocês nem imaginam. Eu e mais uns par de gente aqui. Uma noitada que eu vou te falar. Então, nós costumamos dizer que pessoas assim são doentes. Pessoas que pegam um carro e saem no trânsito, é doente. Então nós começamos a classificar diferentes tipos de comportamento como doenças. E essas pessoas então procuram meios e ambientes quando querem se livrar de suas doenças. Mas não conseguem. Porque psicologicamente, por um período elas mudam. Mas depois voltam a ser o que são. É necessário que haja uma transformação completa. Deus começa trabalhando em nossa mente, mas Ele precisa habitar em nosso espírito. Porque o homem não é só psicológico, ele é espiritual também. O homem é espírito, é alma e é corpo. Se você tentar mudar somente suas emoções, você terá êxito por um período. Mas logo a seguir você vai cair. É necessário que você seja forte no seu espírito, para que a sua alma se renda a Deus e o seu corpo, seu físico, expresse quem é que está comandando sua vida. Se você está comandando a sua vida, você sempre será quem sempre foi. Você pode mudar por um período. A igreja faz muito bem para você um período. Os alcoólatras anônimos também. Mas depois você volta a expressar quem sempre você foi. E nesse período, imagine, você pode ter casado, ter tido filhos, e agora você está fazendo com que essas pessoas sejam infelizes. Porque você voltou a ser quem você era. Não é, Márcio? Esse amém aí por quê, Márcio? Não é isso mesmo? Então, quantas pessoas entram na igreja e você começa a namorar? Nossa, você viu aquele rapazinho? Você viu aquela menina? Nossa, que bênção! Ai, eu queria tanto aquela vida para mim. E vai se aproximando, se aproximando, e se aproximando, e quer, porque Deus me deu. Aí se agarra a benção. Aí, como fala o caboclo lá, aí é dispõe. Que você amarrou as cordas junto, os trapos. Quando você começa a enxergar a benção, isso, de manhã, com o bafão, de noite, no banho, aquela benção. Aí você descobre o segredo
da maldição que está lá dentro da tua casa. Talvez nem tanta maldição, mas da confusão que se instalou lá. Aí você chora. Mas não é assim que ocorre. Porém, todavia, portanto, todos nós fracassamos. E, em algum momento de nossas vidas, agimos como éramos e não como deveríamos ser. No entanto, alguns percebem, se arrependem e mudam, porque Deus está trabalhando em suas vidas. E eles querem andar com Deus. No entanto, outros mantêm seus comportamentos estranhos, porque não querem, de fato, subjetivamente, interiormente, andar com Deus. E a depressão é marca desse tipo de pessoa. Pessoas que não querem andar com Deus têm como marca depressão. Sim, senhor, sim, senhora. Davi assinala mais uma. A sensação de que Deus está ausente. Todos nós sofremos de depressão e todos nós sentimos em algum momento essa suposta ausência de Deus. Quem é que está aqui? Quem nunca experimentou uma suposta ausência de Deus? O próprio Jesus declarou isto na cruz. Pai, por que me desamparastes? Esta é uma misteriosa realidade que cada cristão tem que aprender a enfrentar. As ausências de Deus, supostamente falando. E não podemos negar este fato. Por mais forte, espiritualmente falando, que desejamos ser, sempre enfrentaremos essa misteriosa realidade, uma suposta ausência de Deus. Versículo 3 diz, Davi, choro dia e noite, e as lágrimas são o quê? O meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando o quê? Onde está o seu Deus? No versículo 9, pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Por que eu tenho que ser respingado, sofrer um respingo? Se eles é que são maus, eu já procurei o Senhor. Eu já acertei a minha vida contigo. Você se lembra o que aconteceu com Davi?
Davi gostou de Batseba e mandou matar o marido dela. E Deus não aprovou sua atitude e disse: isso vai ter consequências. Mas Davi está pensando que está tudo certo. Mas Deus está por trás permitindo esta situação. O que Davi está experimentando? A ausência divina. Onde o Senhor está? Todo mundo está me questionando, onde o Senhor está? Versículo 10. Até os meus ossos doem, quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? E não é isso que as pessoas fazem conosco quando nós estamos passando por lutas? E onde está sua fé? E agora? Que adianta você ler Bíblia? Cadê os teus irmãos? Cadê os irmãos? Com certeza, Davi se abatia com esse tipo de questionamento. Uma outra coisa que Davi descreve acerca do seu abatimento. As lágrimas se tornaram o seu alimento. Nós acabamos de ler no versículo 3. Parece que Davi estava carregando o mundo todo sobre suas costas. É assim que acontece com a pessoa depressiva. Ele diz que é o maior sofredor do mundo. Que ninguém sofre como ele sofre. Que a dor que ele tem é a maior do mundo. O peso que Davi estava carregando e o que você pode estar carregando pode estar esmagando a sua vida como estava esmagando a dele. Davi estava tendo problemas para lidar com questionamentos que ecoavam, reverberavam dentro do seu ser, quando as pessoas diziam, onde está o seu Deus? E ele perguntava, onde tu estás? E essa tem sido a realidade de muitas pessoas em nosso tempo. As pessoas estão chorando e estão tristes. Quando você lê este salmo, você percebe que Davi perde o apetite. Porque toda pessoa abatida, deprimida, depressiva, não tem vontade de comer. Ela se sente estressada. E biblicamente falando, o estresse é parente da incredulidade. Todos nós nos estressamos. Mas precisamos recuperar logo o caminho de volta para Deus. Porque senão você se afasta dele. O estresse te empurra a ladeira abaixo. Leva você a se afundar nas tristezas, nas dúvidas, na desesperança. E quando você não come, você enfraquece o seu corpo. E você fica mais suscetível, mais sujeito ao estresse, à depressão, às síndromes.
Então, nós não podemos isolar o físico da área espiritual. Porque, como eu disse há pouco, nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E se nós enfraquecemos o corpo, podemos sofrer uma propensão muito grande para um abatimento espiritual e, consequentemente, psicológico. Se você não cuidar da sua vida espiritual, psicologicamente você se abate. E você não entende as razões dessas oscilações. Por que eu estava tão bem e agora eu estou chorando? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Poxa, ele tem um filho querendo matá-lo. Eu tenho uma doença querendo me engolir. Eu tenho um patrão voraz. Eu tenho uma família terrível. Eu tenho uma mulher, um marido, uma sogra, um genro, uma nora encapeteado. Por que eu estou tão triste? Por que eu me sinto tão infeliz? Um exemplo do que eu estou falando é a vida do profeta Elias. Que Deus o usa poderosamente. E depois ele foge. Porque uma rainha diz, vou mandar matar esse cara. Em primeira instância, ele confia em Deus e coisas acontecem. Em segundo lugar, seu coração se enche de dúvida, incredulidade. E ele não quer comer. Deus envia um anjo. E mesmo assim ele não quer comer. O anjo veio com comida. E o anjo diz, ó, come aí, rapaz. E começa a andar, porque Deus quer falar com você. E Deus diz, chega. Ele vai para a caverna, aprende lá alguma lição com Deus, e Deus diz, você encerrou. Porque Deus não pode trabalhar com pessoas instáveis. Você nunca aprendeu o que Tiago diz? Se você é uma pessoa de ânimo dobre, de uma fé inconstante, você é como as ondas do mar. Que vão e vêm, que vão e vêm. Como Deus pode abençoar uma pessoa assim? Deus é insistente. Mas até que ponto? Nós achamos que Deus é bobinho. Mas pelo contrário, Ele é onisciente. Ele conhece nossas vidas e sabe quais são os nossos limites. E Ele sabe o momento de desistir, de continuar, de parar. Ele sabe qual vai ser o fim de nossas vidas. Nós não sabemos. Por isso, nós temos que perseverar. Um outro detalhe do abatimento de Davi. O seu presente era vivido pelo seu passado. Pessoas deprimidas vivem do passado e não do presente. Porque quando eu era,
porque quando eu fazia, porque quando eu tinha. Por que você não é feliz agora? Porque você não tem prazer em Deus agora. Versículo 4. Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Davi se lembra dos momentos fervorosos e festivos de quando ia na casa de Deus, guiando o povo. Todos iam cantando, louvando a Deus. Louvando o quê? Ele se lembra dos hinos que falavam da grandeza, do poder de Deus, da providência de Deus, do amor de Deus, de como Deus podia suprir as necessidades do seu povo. E agora ele está nessa situação? Sua alma grita: onde tu estás, ó Deus Todo-Poderoso? Onde tu estás? Os meus inimigos estão falando: onde tu estás? Eu não sei mais responder para eles nada. Quando você faz com que o passado seja o seu presente, você transforma a sua alegria em pranto. Você transforma a sua vida em luto. Por isso que quando alguém chega para você e diz assim: sabe, se você quer melhorar na sua vida, nós temos que fazer uma quebra das coisas do passado. Eu não acredito nisso nem a pau. Quem acredita nisso é trouxa. Quem acredita nessas bobagens é porque não conhece a mensagem de Jesus Cristo, nem a Bíblia, nem o que Deus fala. A única coisa que o passado serve para nós, não é para nos amarrar, é para nos ensinar a não fazermos as mesmas besteiras que fizemos. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não me venha com churumelas. Se alguém chega para mim dizendo: vamos ter que quebrar a maldição, fala: maldito é você, eu não. Como é que você continua acreditando nisso? Isto é imperdoável. Você está fazendo com que o sacrifício de Jesus valha nada. Você não entendeu que você ou segue o Espírito Santo ou segue a tua carne. Se você seguir o Espírito Santo e a verdade de Deus, você vai mudar. Do contrário, você vai afundar. Então, eu quero encerrar falando com vocês sobre as atitudes de Davi, que elas nos servem de exemplo, a fim de lidarmos com as tristezas que abatem o nosso coração. E eu espero que Deus esteja usando a minha vida para falar com vocês. O que nós podemos aprender com Davi? Primeiro, exercite a sua fé e coloque a sua esperança
em Deus. Nós sabemos que Davi sofreu depressão. E nem por isso ele deixou de ser um homem de Deus. Você pode estar sofrendo uma depressão, mas você ainda é um homem e uma mulher de Deus. Se agir como Davi. O verso 5 e o 11 diz a mesma coisa. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? E agora? Eu porei o quê? A minha esperança em Deus. E ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi faz com que sua alma se foque, fique focada em Deus. Se fixe em Deus. E ele faz uma declaração de fé. Eu porei a minha esperança em Deus. Lembra que no início eu disse para você circular ainda? Porque sempre que há um ainda, nada está perdido. Ainda poderá vir o socorro, o livramento, a salvação e a libertação. Em segundo lugar, busque a bondade do Senhor no seu dia a dia. No verso 8, o que ele diz? Que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Assim como aconteceu com Davi, nunca nos faltará ou nos faltarão condições espirituais e fé para buscarmos a presença de Deus e a face do Senhor. Quando eu ouço um cristão dizendo assim, eu estou tão fraco que eu não tenho condições de buscar a Deus, você é um mentiroso. Você está caindo no conto da mentira. Desde quando a fé depende da sua força ou da sua fraqueza? A fé depende da sua obediência. Se você diz ao seu filho, filho, vem jantar, eu não estou psicologicamente preparado, diz ele. Filho, eu desligo o videogame. Vamos sair. Não estou psicologicamente preparado para desligar o videogame e sair com vocês, pai, mãe, meus irmãos. Que conversa é essa? Quando você diz aqui, eu não consigo fixar minha atenção, aprender nada. Mas com conversa fiada você não dorme. Ah, mas ali tem luzes, tem pessoas. Mas você tem que aprender a conviver, a viver em diferentes ambientes. Que tipo de ser humano é você? Se você pensar desse jeito, você não pode ir a uma sala de aula. Então suponho que você quer ser burro. Você quer ser um idiota. Se algo é importante para a sua vida, você vai se esforçar para aprender. Davi,
Ele não deixou o seu abatimento dominar seu coração. Ele diz: eu vou buscar a Deus. E vou pedir para Ele mostrar o seu amor dia a dia. Eu estou me esquecendo de algo. E eu vou me lembrar, porque Ele vai me mostrar. Aprenda a depender do amor e do poder de Deus, em vez de apoiar-se na fragilidade dos seus sentimentos. Cuidado! Versículo 5, já lemos, já relemos. O versículo 9 também. Mas diz: pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Porque tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos. Até os meus ossos doem, quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Se você não tiver uma fé firme, o estresse vai acabar com a sua saúde. E começa pelos ossos, que é a parte mais dura do corpo. Alguns, confesso, têm a parte mais dura do corpo, o cérebro. Mas Davi declara aqui que Deus é o seu Salvador, sua rocha e seu Deus. Não é assim? Ele não só fala com Deus, mas perceba no texto que ele fala também consigo mesmo. Isso indica que às vezes nós temos que perguntar, questionar a nossa alma: por que razão você prefere ficar do jeito que está? Mas qual pessoa faz isso? Esse questionamento individual e subjetivo, interno, não configura como uma autocobrança, como alguns pensam, mas um ato de fé. Porque você está reclamando uma postura de confiança, de fidelidade e obediência. O salmista disse: volta o teu sossego, minha alma, porque o Senhor tem sido generoso, bondoso para contigo. Quando você segue suas emoções, você vai se perder, tanto em pensamentos como em palavras. Você ficará fora de si. Falará tantas bobagens e tomará atitudes erradas e, além do mais, ofenderá as pessoas que você mais ama. Eu converso com várias pessoas e com muitas pessoas já falei ao longo da minha vida. Já cometi os mesmos erros delas e luto para não fazer o mesmo, e às vezes acontece. Não medir as palavras. Falamos às vezes pelo cotovelo. Olhamos para uma pessoa e dizemos: você não presta. Olhamos para nós mesmos e declaramos: você não vale nada. Você não vai chegar a lugar algum. Não medimos as palavras.
Quando nós sabemos que a palavra de Deus diz que há momentos para se calar e há momentos para falar. Davi toma uma posição. Eu não vou levantar a voz contra o meu filho, mas vou questionar a mim mesmo. Por que, minha alma, você não quer depender do amor e do poder de Deus? Por que você quer ficar nesse estágio? Por que você quer permanecer nessa atitude de descrença? Aprenda a obedecer a Deus. A minha esperança nesta noite é que confiemos em Deus e que não sigamos os reclamos e interesses de nossas almas, de nossas paixões. Que a nossa fé seja verdadeira em todos os momentos, nas crises e nas alegrias. Pois desse modo, nós daremos e damos e daremos grande prazer a Deus e serviremos de exemplos, como Davi foi, para pessoas que estão atribuladas, afundadas, submergidas em seus dramas, ou submersas em seus dramas. Que o nosso prazer em Deus cresça dia a dia, quando nós descobrimos que Ele é um Deus providente e amoroso, e que Ele revela sua providência e seu amor todos os dias. Que nós aprendamos a enxergar os seus dons, suas maravilhas, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Que aprendamos a viver com fé e prazer em Deus, na escassez e na abundância, pelos princípios e recursos que provêm da vida completa ou abundante que Jesus prometeu. Não sigam os ladrões, pois os seus sentimentos podem se tornar em ladrões. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles podem roubar você da presença de Deus. Cuidado com as suas palavras, pois elas podem encaminhar você para um terreno devastado, desgraçado. Cuidado. Que Deus possa fortalecer o seu coração a cada dia, assim como a todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor.
és a minha força em meu coração.